Salve, salve, minha gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Ordem Iniciática da Anki Dourada, né? E hoje nós vamos estar abordando o assunto, né, fundamental para a alquimia, que é o fundamento da Trindade, né? Trindade, corpo, alma e espírito. No momento nós estamos aqui, né, só para trocar uma ideia, mas depois eu vou estar passando ali para o quadro, né, onde eu vou estar explicando de forma prática e simbólica, né, para aqueles que estão se iniciando na arte do ocultismo, né, e dentre outras artes de magia, né, e espiritualidade. Então já aproveita e se inscreve no canal aí, vai deixando o like, né, para estar fortalecendo sempre e estar recebendo os vídeos sempre que eu estiver postando, né. É isso aí e é nóis, partiu. Pois então, começando pela parte da Trindade, né, que também é muito importante na maioria das religiões, né, como o cristianismo, o judaísmo, Cabalá e entre outros sistemas, né, até panteões de deuses, como deuses egípcios, deuses hindus, né, entre outras divindades, ou na demonolatria também, é sempre presente uma trindade. Trindade, né, a sua forma geométrica é o triângulo e representa o número 3, 3 conexão. Tem muitas trindades, Pai, Filho, Espírito Santo, Lucifer, Beelzebub, Astaroth, Ra, Ísis, Osíris, mas essa não é a trindade da alquimia em si. A trindade da alquimia em si, ela envolve elementos da tabela periódica alquímica, né? Elementos esses que são essenciais para representar simbolicamente as artes da transmutação, né, entre seus processos. Essa aqui é a tabela periódica alquímica e se tu for observar, né, cada símbolo desse representa uma força, uma engrenagem universal, né, cósmica, e é muito usado em círculos de transmutação, na magia, né, e entre outros. Isso aqui já é um pouco da Kabbalah, mas não vamos entrar nesse assunto agora, né? Primeiro vamos entender um básico, o começo fundamental sobre o que é Trindade. Na verdade, a Trindade em si, ele é o corpo, alma, espírito do ser, né? E da matéria, em todas as coisas. O elemento enxofre, né? Que não é o mesmo enxofre da ciência e da química, representa a alma elevada, a alma pura, né? Aquela partícula de luz que foi dividida e desfragmentada, que é uma partícula de luz divina, né? É uma centelha capaz de se expandir ou se contrair, né? De evoluir ou de retrair as coisas. Bom, qual que é a diferença entre a alma e o espírito? O espírito ele envolve mais o lado oculto da coisa, mais o lado espiritual, né? Níveis, por assim dizer. Mas o elemento enxofre, ele representa isso. A partícula de luz inefável, né? A partícula de pura luz que vem a se tornar espírito. E como é que ela se torna espírito? Ela se torna espírito através da manifestação. Todas as coisas têm alma, né? Anima e ânimos, por exemplo, que é o lado animal, é o lado e o lado espiritual, né? Que é o ânima e ânimos, que é o lado da alma e o lado do animal, da carne. Também é representado, gente, significa dar vida. Isso que é o elemento enxofre, é a vida, é a essência, é a luz do negócio. Agora, por sinal, né, o elemento Mercúrio na alquimia, ele pode ser representado e associado à elevação e ao espírito, né? O espírito de modo que ele esteja conectado a diferentes níveis de consciência, né, através da sabedoria, né, e do conhecimento de você ir lá atrás e buscar e conquistar aquilo que você quer, num sentido
metafórico da palavra, né? Ele é o nosso espírito, ele é a nossa essência que está encarnada no mundo material e que é capaz de se expandir, e é capaz de conquistar, é capaz de muitas das coisas, né? Enquanto o sal, ele é um círculo com um risco no meio, né? Representando dois lados, o lado superior, o lado inferior, o lado da alma, né? O lado espiritual e o lado material da carne, né? O elemento sal, ele representa nada mais, nada menos do que o corpo, o corpo preso e conectado à matéria. Esse é alguns símbolos da tabela periódica alquímica e também a trindade da alquimia, né? Que não são necessariamente processos de transmutação. Triângulo, o número 3, que é a união entre os opostos, mas também pode ser representada como uma escada. Por que uma escada? Porque nada começa de um degrau, né? Nada começa do degrau de cima. Todas as coisas elas são necessárias que você esteja no primeiro degrau para ir avançando para o segundo degrau, para ir avançando para o terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai. Né? E quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, quanto mais você pratica, mais você vai elevando essa parte. Fechou? Bom, o hexagrama, que no caso seria a estrela de 6 pontas, né? Pode ser utilizado na magia para diversos tipos de rituais. Ele é presente em religiões como Umbanda, Quimbanda, Luciferianismo, né? Ou então até mesmo na Wicca, que representa a conexão do lado espiritual, né, com o lado físico da coisa. Mas também ele representa a conexão entre o lado ativo, né, que aqui é a parte mais movimentadora, é aquilo que vai, é aquilo que avança, né, e o lado receptivo, feminino, que é o que cuida, que preserva, o que recebe, né. Ou então também pode ser muito associado à união entre os opostos, né? Porque, como você pode notar, o fogo ele vai sempre machucar a água que vai sempre diluir a terra, né? Que vai sempre se misturar com outro elemento. Um elemento ele sempre interfere no outro e também pode representar nada mais nada menos do que a união dos 4 elementos no sistema moderno de atual da magia. Certo. Sem a cabala, ele é um hexagrama que representa, né, as forças da dualidade, luz, trevas, ordem, caos, né, o masculino, feminino, sagrado e profano em sua perfeita comunhão, né? Esse aqui é o símbolo do sol, por sinal. Bom, agora o hexagrama no sistema, né? Na magia e no geral, ele é composto de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. O corpo, o intelecto, né? Cada elemento ele é responsável por uma parte específica da composição humana e da composição das coisas, né? O elemento fogo transforma, o elemento ar circula, o elemento água purifica, representa o intelecto, e o elemento terra representa a firmeza, né? Temos aqui a representação do aéder, né? Que é o éter, mas na tabela periódica alquímica pode ser chamado de quinta essência, sendo ele o éter, né? O éter, que ele também é representado aqui, ó, como o primeiro elemento da tabela periódica alquímica, Keter, quinta essência, né? É a sua coroa, é o seu ori, né? É aquilo que está sobre a sua cabeça, né? Que unge suas energias e que se manifestam para os outros elementos. O pentagrama virado de cabeça para cima, né?
assim normal, ele representa o espírito sobre a matéria, né? Pois o espírito está em cima, a matéria ela está embaixo, né? Nos arredores, por assim dizer. Agora o pentagrama usado de cabeça para baixo, né? Que é muito usado no satanismo, é associado à matéria sobre o espírito. Essa é a diferença entre a esquerda e a direita das coisas. Você vai ver, tá os elementos regendo esse espírito em vez do espírito reger os elementos, né? É associado ao satanismo, às artes ocultas de magia negra, né? Representa os 5 elementos da mesma forma e por aí vai, né? A parte da esquerda da alquimia é o pentagrama invertido, que foca mais no mundo material, enquanto o outro foca no mundo espiritual. E essa foi a diferença, essa é a simbologia da trindade alquímica das estrelas, né? E vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final, né? Acompanhe sempre, se inscreva sempre para mais sobre artes do ocultismo, né? E da ciência hermética, alquimia, entre outros. E é isso aí. Fui.